Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez, para a gente dar continuidade aos nossos estudos de classes gramaticais na nossa aula de língua portuguesa. E aqui, pessoal, para dar sequência, eu vou estar falando das palavras que especificam o substantivo. Na aula anterior e no roteiro anterior, que finalizou o segundo bimestre, nós vimos que os substantivos são palavras que nomeiam seres, todas as coisas, que há no mundo. Então, ele é responsável para dar nome aos seres. Nós falamos também, de combinação e de seleção de palavras. Nós precisamos de palavras que falam desses substantivos, que especificam esses substantivos, que determinam esses substantivos, para que então a nossa comunicação ela venha a ser completa. Por isso que aqui nesta aula, eu trouxe como título para vocês as palavras que especificam os substantivos. Por quê, professor? Porque todas elas estão ligadas aos substantivos. Tudo que nós falamos está ligado a um nome, Por exemplo, eu vou ao circo hoje. Eu, pronome pessoal do caso reto, eu como primeira pessoa estou dizendo para vocês que eu vou. O ato de ir, um verbo, outra classe gramatical, a algum lugar, usa a preposição, depois isso tudo a gente vai explicar. Aonde? Que lugar que é esse? Como que ele se chama? Circo. Eu vou ao circo hoje. Então, essas palavras que eu usei na frase antes da palavra circo, elas estão ligadas a esse circo, que eu chamo de especificadores ou determinante. Elas estão especificando, o lugar, certo? A gente vai começar, pessoal, pelos adjetivos. A falar de adjetivos quando eu trato, então, de especificadores ou determinantes de um substantivos, tá? São eles as palavras que se ligam: artigo, adjetivo, pronomes, verbos, numerais, tudo que está em torno, do nome, do substantivo, para que venha aí, para que a minha frase, o meu enunciado, ele venha a ter aí um sentido completo. Os adjetivos nesse sentido, pessoal, são palavras que se ligam então ao substantivo para atribuir características, qualidade ou estado. Eu coloquei como exemplo para vocês aqui, a laranja madura, Como que está a minha laranja? Madura. Como que chama essa fruta? Laranja. Portanto, ela é um substantivo, porque ela tem um nome, certo? Essa fruta tem um nome, ela se chama laranja, certo? Madura, então é o quê? Se laranja é o meu substantivo, madura é o meu adjetivo, certo? É o adjetivo que determina a qualidade ou o estado da laranja. Qual que é a qualidade dela? Ela é madura. Como que ela se encontra? Em que estado que ela está? Madura, tá? Por isso que nós temos adjetivos nessa função de atribuir características, qualidade ou estado. Qual que é a cor dela? Laranja. Qual que é a cor das folhas dela? Verde. Então, tudo isso que determina essas características, nós chamamos de adjetivos, certo? Nós temos também dentro da classe dos adjetivos, gente, antes de eu ir para a classificação, as locuções adjetivas. Tomem muito cuidado porque isso apareceu na lição para vocês, que são expressões formadas por duas ou mais palavras, mas elas têm valor de apenas um adjetivo. Guerreiros de coragem. Quantas palavras que eu tenho aqui? Uma, duas. Guerreiros corajosos. Então, locução é o conjunto de duas palavras equivalente a um único adjetivo. Guerreiros de coragem, que é a minha locução, que equivale ao adjetivos corajosos, a qualidade deles. Eles são corajosos, certo? Quanto à classificação,
esses adjetivos eles seguem quase a mesma coisa dos substantivos. Classificam-se em adjetivos simples, formados por uma só palavra, para atribuir apenas uma qualidade. Calça vermelha. Qual que é o nome desse objeto mesmo, gente? É calça. Então, portanto, ela é um substantivo. Eu simplifiquei aqui, eu abreviei a palavra, tá? Vermelha é a característica dela. Então, ela é um adjetivo. Deu para entender até aqui? Então, adjetivo simples formado por uma só palavra, certo? A mesma coisa dos substantivos, eu falo dos adjetivos compostos, formados por duas ou mais palavras. Olha o exemplo que eu dei para vocês aqui da camiseta. Qual que é o nome dessa peça de roupa aqui? Camiseta. Portanto, ela é um substantivo, porque ela tem um nome, né? E qual que é a característica, a cor dela? Azul marinho ou azul escuro. Eu tenho duas palavras atribuindo um único adjetivo, uma característica dela, que ela é azul marinho. Por isso que ele é composto, formado por duas ou mais palavras. Eu poderia falar assim, camiseta cor de rosa. 3 palavras, adjetivos compostos. Certo, gente? E para finalizar na classificação, né, dos adjetivos, nós temos aqui os adjetivos pátrios ou gentílicos. Pátrio, gente, vem de pátria, nacionalidade, Brasil, Estados Unidos, né? Gentílicos vem de gente, a nossa procedência, de onde que nós viemos. Então, eles são utilizados para indicar procedência ou nacionalidade. Eu coloquei como exemplo para vocês o vinho português. Qual que é a procedência desse vinho? Por que ele é português? Ele veio da onde? Ele veio de Portugal. A mesma coisa é esse soldaço. Aqui eu indiquei a minha procedência desse vinho, de onde que ele veio, onde que ele foi fabricado. E a nacionalidade? Eu dei um exemplo aqui, um soldado russo. Ele veio da onde? Soldado da Rússia. Então, o adjetivo russo é o adjetivo pátrio que indica a nacionalidade deste soldado, certo? Pessoal, eu coloquei lá nas atividades, vocês terão, né, que fazer uma pesquisa de 10 adjetivos pátrios para mim, tá? E mandar para mim junto com o roteiro de estudos que vai finalizar na semana que vem. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte sobre os adjetivos, tá? Nos próximos roteiros, nós vamos entrar em flexão dos substantivos e dos adjetivos. Aí eu vou trabalhar a variação deles, tá? Mas primeiro eu quero que vocês entendam essa parte. Novamente, continuo à disposição de vocês para o esclarecimento de dúvidas, tá? Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp. Mais uma vez, desejo bons estudos e aqui eu deixo o meu grande abraço, tá?